Olá, internautas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. E é um abraço mais que especial para você que é do Paraná, mais outros estados que estão interagindo conosco, São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Vocês são prova de que uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas andorinhas juntas podem mudar até uma estação. Muito obrigada! E esse podcast de hoje é um podcast para lá de especial e vou lhe contar o porquê. A nossa convidada, ela é a primeira transexual da cidade de Inajá, da minha cidade de coração. Eu vou bater um papo aqui muito respeitoso, de muita amizade também, de muito carinho, com a Laís Camilo. Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. É maravilhoso poder se expressar, poder falar um pouco do que a gente vive e ter pessoas como você dando espaço pra gente. Laís, saiba que é um prazer para mim, é um prazer para a nossa equipe também, para os nossos produtores. Quem nos acompanha também sabe que esse podcast, Laís, ele foi criado com essa finalidade. É um podcast inclusivo. O que é inclusivo? É dar vez e dar voz para essas pautas sociais tão importantes que a gente não pode deixar de lado e fingir que elas não existem. Ao contrário, dando vez, dando voz, é pedir nada mais, nada menos, Laís, que o respeito. É uma causa linda a bandeira que você representa, porque você está aqui hoje representando inúmeras mulheres transexuais. Sim. Então, vai ser um bate-papo leve, um bate-papo legal. E eu já vou começar perguntando para você, Laís, como é que foi a sua infância? Quando foi que você se descobriu ser uma mulher trans? Pode falar da idade, quantos anos você tinha, onde você morava. Pode contar em detalhes para nós essa situação, que eu tenho certeza que muitos vão ficar interessados e vão querer saber, conhecer a sua história. Sim. Eu venho de uma família normal, né? Eu venho de uma família de 9 irmãos, né? Sendo 5 homens e 4 mulheres. E de uma família muito simples, né? A minha mãe mais meu pai, eles nasceram ali na Inajá e foram viver vida em Itaguajé, né? Que foi onde eu comecei a minha transição. E daí, a gente sempre teve uma rotina normal, né? Desde criança, as pessoas me perguntam muito em relação a isso. Ai, você nasceu assim? Quando foi que você virou, né? E assim, foi uma coisa que ela aconteceu naturalmente. Sim. Né? Eu sempre tive essa, como que eu posso dizer, esse foco mais voltado para coisa feminina. Eu sempre gostei, o que me interessava mais era essa parte de coisas femininas. Mas só que assim, quando a gente é criança, a gente não responde por si, né? E a minha mãe morreu aos 39 anos e eu, na época, eu tinha 13 anos, né? Então, assim, eu não tinha feito essa transição ainda. E quando a minha mãe morreu, meu pai, ele sempre... Hoje não, hoje a gente tem um contato melhor, mas meu pai sempre foi um pouco mais rústico, ele não aceitava, né? Ele não tinha essa aceitação no nosso meio. E eu me lembro claramente que quando a minha mãe morreu aos 39 anos, né? Uma mulher com 9 filhos, meu pai na época desempregado. Como que é o nome dela, Laís? A minha mãe era Rita, finada Rita. E daí meu pai, minha mãe com 9 filhos, crianças pequenas e desempregada, a gente morava em um lugar que era cedido, Itaguajé, que era um campo de futebol onde tinha um vestiário. E daí o prefeito deu aquele vestiário pra gente e a gente morava ali dentro, né? Com os meus irmãos e com a minha mãe e meu pai. E eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu escutei uma palavra muito forte que meu pai falou desse jeito assim, ó, na porta do cemitério, a gente saindo, acabou de enterrar minha mãe. Ele falou assim, agora ou você vira homem ou você sai de casa, porque agora sua mãe morreu. E daí aquilo pra mim foi muito forte, só que eu não podia desistir e sair de casa porque eu tinha irmãos mais pequenos do que eu, né? E daí na época em Itaguajé, meu pai começou a beber muito, os meus 2 irmãos mais velhos eram casados, moravam fora, então ficou eu dentro de casa responsável por mais 5 crianças de menor. E daí eu levantava cedo, trancava eles, fazia muita faxina, fazia faxina na casa das pessoas pra poder ir sustentando eles, pra poder ir ajudando. Até que chegou um tempo
tempo que eu só com a minha faxina não era o suficiente para sustentar aquela família. E meu pai abandonava a gente assim de 3 a 4 dias. E daí foi o tempo que meus irmãos foram para Casa Lar, vieram para Casa Lar em Paranacite, foram adotados, né? E hoje, graças a Deus, cada um voltou, a gente reside todos em Inajá. E daí, quando eles foram adotados, eu fiquei sozinho. E daí eu falei assim, gente, eu tenho 2 opções na vida. Ou agora eu começo a viver, né, aquilo que eu sempre quis, que eu sempre ansiei dentro de mim, ou eu vou viver de acordo com o que as pessoas pensam, né? E eu falei, eu não posso viver a vida toda só naquilo que as pessoas pensam. E daí foi quando eu comecei a minha transição. E a gente fala assim, que no meio da gente trans, a gente fala assim que a transição é a gente começar a se montar, é a gente começar do zero, né? E daí foi quando eu comecei a aprender a como se vestir. Daí é aquela época de você, que nem o meu cabelo era curto, é quando você começa a investir em ter um cabelo melhor, que é um mega hair. E daí você começa a ter amizades nesse meio, né? E foi quando eu comecei a me transicionar. Então, eu me transicionei aos 13 anos. Hoje eu vou fazer 26 agora em março, né? Eu me transicionei aos 13 anos. Mas só que a minha homossexualidade, ela vem desde criança. Eu nunca tive afeto, assim, por coisas masculinas. Eu nunca gostei, eu sempre gostei de brincar com coisas femininas, né? Sempre gostei, sempre que me interessou foram coisas femininas. E daí é aquela coisa que a gente pode se dizer assim, a gente vai lutando, ainda mais, você imagina, né? Praticamente uma criança com 13 anos, sozinha, porque quando meu pai veio, quando meus irmãos foram para casa lá, meu pai foi embora e eu fiquei dentro de uma casa sozinha. Então eu fazia faxina para poder viver sozinho, porque os meus irmãos também já tinham cada cá, os que eram maiores da sua casa, mas também viviam uma vida mais simples, né? Então não tinha condições deles estar me acolhendo. Mas a minha transição, ela começou aos 13 anos. Meu Deus do céu, Laís, você passou por situações muito difíceis, eu Sim. imagino. E uma das situações mais difíceis que você deve ter passado foi perder a mãe tão jovem. Foi, porque a minha mãe, ela era uma pessoa assim, a minha mãe pra gente, ela era tudo, né? Minha mãe, assim, eu costumo dizer que a minha mãe é um exemplo, assim, eu tive um exemplo de pessoa na vida e foi ela, porque ela sempre nos aceitou com nossos problemas, né? Eu tenho outros irmãos também que deu muito problema na juventude e ela sempre correndo atrás, ela sempre querendo o melhor pra gente, não desistindo. Minha mãe morreu aos 39 anos, sofria. Do que ela faleceu? Ela morreu de derrame cerebral. A minha mãe, ela teve uma morte de derrame cerebral, ela tinha meu irmão mais novo e ela teve uma morte de derrame cerebral. Só que assim, a gente sabe que o que causou isso foi o fato assim dela ter sofrido muito, porque meu pai, ele bebia bastante, ele judiava muito dela, né? Então assim, até a gente chegar a uma certa idade para poder interferir, para poder entrar no meio, né? E daí foi que foi judiando. E eu falo assim, a gente até na época, eu até falei, o médico até falou assim pra gente que o que levou ela, aquilo dali, eu acho que chegou um tempo que foi tão forte para ela que ela desistiu. A minha mãe, ela teve derrame cerebral e daí ela ficou internada em Itaguajé há muito tempo e daí ela foi para Maringá, mas eu acho que chegou um tempo que ela se entregou àquilo e ela desistiu, porque eu acho que ela já achava que ela não ia conseguir mais, né, de ver os filhos, de criar os filhos da maneira que ela criou. A gente nunca, assim, a gente vem de uma família simples, da gente nunca falar assim, a gente quer isso, a gente vai comprar aquilo, nunca teve. Tem gente que, tem uma família simples, mas eu vou comprar isso e ainda dá para comprar, e naquela época era muito mais difícil. Muito mais difícil. Naquela época a gente buscava recurso em CRAS, naquela época minha mãe trabalhava, fazia faxina, às vezes eu pôr a roça, pegava roupa para lavar. Eu também já vendia sorvete, eu tinha um outro irmão que hoje reside em Itaguajé, começou a trabalhar desde novo, com 11 anos, ele já arrancava mandioca para poder ajudar no sustento de casa, né? Daí tive um irmão meu que ele teve um problema, que ele era imperativo, e daí foi para pai, e daí ela lutando com aquilo, com um filho pequeno, ajudando e daí foi bem difícil. Daí aos 39 anos ela teve derrame cerebral, né? Eu me lembro como se fosse hoje, ela sentiu uma dor de cabeça muito forte, e aquela dor de cabeça, a gente foi internar ela e o médico falou, olha, isso é uma dor de cabeça, eu vou passar um remédio e ela vai para casa. E o engraçado é que a minha mãe, eu acho que quando ela sentiu que ela iria morrer, ela fez o quê? Ela sabia que a gente estava em casa. Então o derrame cerebral, ele veio novamente, foi quando atingiu as córneas do olho dela. Então ela já não enxergava mais. O médico passou no quarto para poder fazer uma visita e ele falou assim, Rita, a gente não pode te liberar porque a gente vai encaminhar você para Maringá, porque você já não enxerga mais. E ela, como ela já sabia que ela ia partir, ela mentiu pro médico e ela falou assim, não, eu tô enxergando, eu quero ir para casa. E eu me lembro que eu cheguei da escola e ela estava cega no portão daquele campo, tentando abrir o portão para poder entrar
pra dentro de casa. E eu falei, ô mãe, por que a senhora veio pra casa? A senhora não tá bem. E ela entrou. Quando ela entrou, já era tarde da noite, eram as 9 horas da noite, ela foi, a gente tinha belite, ela passou a mão no rosto dos meus irmãos, todinho, e daí naquela noite ela deitou pra dormir. Quando foi de madrugada, deu o último derrame que deu nela, e daí foi quando ela foi pra Maringá e já faleceu. Mas o que ela queria era voltar pra casa para poder sentir a presença dos filhos, para poder ela partir. E tanto que a minha mãe, o derrame cerebral dela foi tão fatal que parou tudo. E daí ela ficou naquilo, ela ficou ali em Maringá, e ela ficou. E ela só descansou quando a minha avó, que é mãe dela, né? Minha avó, que é um exemplo de vida também, uma mulher maravilhosa, né? Que é tudo na nossa vida. Quando a minha avó foi até ela e disse pra ela, falou, olha, minha filha, você pode descansar, porque a mãe tá aqui. E naquela noite, a minha avó voltando embora, quando a minha avó estava chegando para sair de Maringá, os médicos ligaram e falaram para ela, falaram, dona Maria, a senhora pode voltar no hospital que aconteceu um problema. E daí, ela, naquele momento, ela fala que ela já sentiu, ela falou, minha filha partiu. Né? E minha avó é uma pessoa maravilhosa, porque minha avó é uma mulher que teve 3 filhas mulher, né? Uma faleceu, né, que é a mãe do Carlos, que é um menino maravilhoso também. A outra faleceu, que é a minha mãe, Márcia, né? Que é a minha mãe, e hoje ela ficou só com a Regiane. A Regiane não tem uma vida muito fácil, né, porque o problema de saúde dela são muito difíceis, mas mesmo assim minha avó tá ali sempre lutando pelos netos, sempre lutando pela família, fazendo o que pode, não pode. Minha avó fala que hoje ela é um exemplo de mulher, assim, que eu falo que a minha avó, a gente não tem palavra para descrever o tanto que ela é maravilhosa, o tanto que ela faz pela família, né, e jamais desistiu de nenhum de nós. Hoje, se você for ver, é 9 netos, que é 9 filhos da minha mãe, mais 3 da Márcia, mais 3 da Regiane, e os bisnetos. Então, assim, são muitas pessoas à volta dela, e ela sempre procurando dar atenção para todos, sempre procurando ajudar cada um da sua maneira. Ela sempre te acolheu, sempre te apoiou? Sempre. A minha avó e meu avô, eles são pessoas maravilhosas, eles nunca interferiram, nunca falaram nada. Hoje, né, atualmente eu sou casada há 5 anos, e hoje eu vou na casa deles com o meu marido, né, conversa, eles me tratam, eles se referem a mim como Laís Camilo, eles me tratam bem, e assim, a gente sabe que tudo na vida tem um certo limite, porque eles são pessoas mais antigas, são pessoas mais idosas, então é difícil, assim, para poder acompanhar tudo que tem hoje em dia, mas eles estão sempre ali, sabe, respeitando, sempre tentando entender, sempre escutando, se eles podem aconselhar, eles aconselham, são pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo. Laís, você chegou a casar no civil? Não, é o que eu falo sempre, né? O povo sempre, é uma coisa também que é bem interessante. As pessoas falam, você casou com um homem, mas ele era como você? Não, eu casei com um homem que o meu marido já vem de mais 4 casamentos, tem 3 filhos já, né? E quando eu me casei com ele, há 5 anos atrás, ele tinha acabado de sair de um casamento, né? E daí foi que daí pelas crianças, como ele tinha criança, e foi um processo assim burocrático para poder ir lá, para poder desquitar, né? E para fazer toda essa separação, e o tempo foi passando e não. Daí hoje, atualmente, né, a gente vive junto, né? Na época, quando eu me casei há 5 anos atrás, a gente fez uma coisinha, uma cerimônia só para a família, uma coisinha mais reservada, né? Só para poder deixar como um casamento, mas hoje a gente vive junto só. Convive em união estável, né? Que sim, equivale ao casamento, ao casamento, né, Laís? Hoje em dia. Mas, Laís, qual é o seu nome de batismo? O meu nome de batismo é João Victor Camilo Pereira, né? E daí, Laís Camilo, é assim... Teve você se inspirou em alguém? Você escolheu o seu nome social? Renata, eu sempre tive, assim, eu sempre fui cercada de bastante amigas mulheres trans. E daí, nesse meio, a gente fala assim, vamos batizar. Uma bicha vai batizar, a outra bicha vai dar o nome que achar que é. E daí uma amiga que eu tinha, ela olhou pra mim e falou assim, seu nome vai ser Nayara. Daí daqui a pouco a bicha bebeu umas 4 latinhas de cerveja, a bicha veio e falou, não, vai ser Laís. E daí eu gostei de Laís e ficou Laís. E daí, desde os 13 anos, né, que foi quando eu transicionei, ficou Laís Camilo, né? Daí sempre Laís. Tá. Fala um pouquinho mais da transição. A transição foi você, aos poucos, ir se vestindo como mulher. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu essa expressão, transicionei. A expressão transexual vem justamente por causa dessa transição? Porque assim, ó, um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa maravilhosa, que hoje ela me ajuda bastante em casa.
Eu saía, logo que eu me transicionei, eu saía bastante, eu viajava, eu gostava de sair. Tinha uma festa, eu ia. E ela sempre me acompanhava. E ela, aos 40... Você pode dizer o nome dela? A Fernanda, de Inajá. Fernanda, ela mora bem ali perto de casa. Um abraço, Fernanda. E daí, ela era assim, ó, essa minha amiga. Ela sempre ia comigo, e só que ela não era mulher trans. Ela andava de homem, né, se vestia de homem, e daí ela ia comigo e ela levava uma malinha ali, ela levava uma peruca, ela levava uma roupa e ela vestia. Nos dias que ela saía comigo, que ela vestia aquela peruca, que ela vestia aquela roupa, ela se sentia a pessoa mais feliz do mundo. E quando a gente retornava, que ela não podia vestir aquela roupa, ela se sentia assim uma pessoa por causa dos pais, da família, e daí ela já se sentia mais frustrada. E aquilo, sabe, despertou uma coisa em mim, e daí um dia eu falei assim, amiga, você não pode carregar a sua felicidade numa malinha. Você não pode ser feliz quando você tá com a peruca na cabeça, quando você tá com uma saia, e depois você pegar e guardar a sua felicidade numa mala. Porque, infelizmente, você tá guardando a sua felicidade, você tá carregando a sua felicidade numa mala, né? Falei assim, então hoje, aos 40 anos, se você não se decidir por si, né? Infelizmente, você vai passar a vida toda levando a sua felicidade numa mala. E hoje ela é uma mulher trans também em Inajá, uma pessoa maravilhosa, Fernanda. Eu rio bastante com ela, super divertida, mas aos 40 anos, né? Ela chegou aos 45 anos, aos 45 anos. E eu falo assim, amiga, eu sempre converso com ela, eu falo assim, você nunca quis ser mulher trans? Ela fala assim, eu sempre quis, só que antigamente não tinha isso. Difícil, né, ela falou assim, que antigamente, se você fosse uma pessoa homossexual, se você parasse e ficasse olhando muito tempo para um homem, aquilo já despertava uma ira nas pessoas, já despertava uma raiva. E foi o que aconteceu que levou a muitos fatos. Eu tenho hoje muitos conhecidos, muitas pessoas que hoje são homossexual, que são mulheres trans, que você olha hoje e tem filhos. Daí você se pergunta, como que tem filhos? É porque no passado eles eram forçados até se casar, a construir uma família por causa do preconceito, que o preconceito era muito grande. Então hoje em dia a gente já pegou uma era mais fácil. Hoje em dia eu vejo as meninas assim, bastante, né, pessoa jovem que quer transicionar. Eu vejo bastante adolescente que tá nessa transição. E daí hoje em dia é tudo mais fácil. Só que a gente que vem um pouquinho mais lá de trás, a gente traz uma certa bagagem, a gente traz um certo preconceito. Eu tenho uma amiga minha que ela fala que a vida da gente, a gente tem que matar um leão a cada dia. Ou porque, às vezes um leão por hora, né, porque Laís? tem, às vezes você vai chegar num lugar, são simples detalhes que às vezes vai fazer. Mais sobre isso, que Laís. um exemplo, eu cheguei aqui. Eu perguntei pra mocinha na recepção. Falei, você tem banheiro? Ela falou sim. Ela já me direcionou direto ao banheiro feminino. Então, assim, automaticamente, né, ela consegue ver que eu sou uma mulher trans, mas ela sabe automaticamente. Mas tem lugares que, infelizmente, até hoje, que você chega, se você for num banheiro feminino, as mulheres vão se sentir incomodadas. Se você for no masculino, os homens vão se sentir incomodados. Eu cheguei numa festa uma vez, ali em Inajá mesmo, há uns 4 anos atrás, e daí eu vi que as minhas amigas todas, elas iam mijar atrás de posto, elas iam ali, aqui, e eu falei, por que vocês nunca usam o banheiro? Né? Que seja o feminino ou o masculino. E daí elas pegaram e falaram assim, porque se a gente for dar briga, porque se a gente for no banheiro masculino, as mulheres vão se sentir com ciúme e vão causar uma briga. Se a gente for no feminino, os homens vão se sentir e vão causar uma briga. E daí elas ficaram nisso. E eu falei assim, não, a gente tem que ter o espaço da gente. Falei assim, é direito da gente. Renata, hoje eu respeito muito. Se eu vou numa festa, eu vejo que tem um banheiro com 5, 6 mulheres, eu vou esperar elas saírem pra mim ir. Mas nem por isso eu vou deixar de usar o banheiro feminino. Você entendeu? Eu falo assim, respeito gera respeito. Então, nem por isso eu vou deixar de usar. E as pessoas, hoje em dia, elas têm muito isso. Ainda acontece muito isso, de você chegar num lugar e você não ter um banheiro próprio pra você ir. De você chegar num lugar que nem, às vezes, assim, eu falo assim, uma coisa que a gente mais é chato é você chegar num posto de saúde, é você chegar num assistente social e as pessoas te identificar como uma mulher trans e mesmo assim o constrangimento de muitas vezes colocar ali seu nome, você tá num posto cheio, o médico sair na porta. Eu falo que informação gera
informação. E é culpa do médico que ele vai sair na porta e vai gritar João Vitor? Não, é o trabalho dele. Mas se tivesse uma pessoa ali mais prestativa que colocasse, olha, João Vitor mais na frente, ó, nome ela social. se identifica como Laís Camilo. Então eu falo que informação, ela gera informação. E às vezes as pessoas não procuram se informar dessa maneira. Às vezes as pessoas vão de acordo com o que elas pensam, com o que elas querem, com o que elas acham, né? E daí vai gerando esse constrangimento, muitas vezes, nas pessoas. E é uma coisa que é chata, é uma coisa que a gente luta muito hoje em dia para poder conseguir esse espaço, para poder alcançar esse espaço. Um exemplo é comemorado o Dia da Mulher. Mas você já viu algum município, alguma cidade, algum dia sequer comemorando o Dia do Homossexual? Ou algum dia fazendo alguma coisa que fosse apoiar, com tantos homossexuais que a gente vê morrendo no mundo hoje em dia, com tantos adolescentes que passam por depressão, que se suicida, né, porque não tem o apoio da família. Exatamente, então, eu falo que se você não tiver uma estrutura... Eu tenho um cunhado meu que ele faleceu agora 3 anos atrás. Ele era homossexual, vivia uma vida estável em Santa Catarina. E daí, por um termo de relacionamento e por não ter ali um apoio, ele simplesmente chegou ali em Colorado, pegou o carro e se enforcou. Né? Por quê? Porque não tinha esse apoio, não tinha quem ajudava. Eu falo assim, eu sempre fui muito pra frente, eu sempre fui lá, eu sempre pedi a opinião, eu sempre pedi ajuda, né? Eu nunca deixei, eu vou me constranger por pedir ajuda por isso, por aquilo, não. Eu vou de acordo com aquilo que me favorece, eu vou de acordo com aquilo que vai favorecer o próximo, sempre respeitando um ao outro, né? Sempre alcançando. Uma coisa que é engraçada, a gente que é homossexual, a gente que faz esse tratamento de hormônio, a gente tem o direito, né, de passar pelo ginecologista, que é o mesmo atendimento que as mulheres têm, para poder fazer o tratamento hormonal, que é para poder fazer um tratamento de hormônio. Mas, o que acontece? Eu descobri isso e fui atrás recentemente, mas eu descobri por conta própria, porque a gente não tem essa informação. Você entendeu? A gente não é um município onde a gente tem mulheres trans, a gente não tem essa informação. Então tem tudo isso. Eu falo que hoje em dia a informação ela vai sempre gerar informação, mas se a gente não tiver pessoas que levam a informação pra gente, a gente não vai saber. Então, tipo assim, você fica cavucando aquilo dali sozinho. Você tem que descobrir tudo sozinho. Você tem que fazer uma luta sozinha, né? Você tem que buscar uma coisa sozinho. E assim a gente vai indo. Laís, bom, deve ter sido assim, vários constrangimentos que você já passou no decorrer da sua caminhada. Muitos. Olha, tem alguma situação assim que você lembra que fala assim, não, essa foi pra matar, essa foi demais? São muitas, sabe? Porque eu falo assim, ó, pra você, eu falo assim, eu vejo muita gente se transicionando hoje. E daí, assim, eu vejo muito que gosta de festa, um exemplo, eu não tenho nada contra, mas eu hoje, aos 26 anos, eu não bebo e eu evito, é bem raro eu sair. E daí, assim, eu vejo muita pessoa hoje que vai se transicionar, e daí vai ali, vai em festa, e brinca e dança, e daí é onde vem um certo preconceito. Ou seja, pra mim conseguir ser reconhecida como Laís Camilo, né, eu tive que exigir muito de mim e eu tive que me posturar muito. Porque se você não exige, se você não busca respeito, se você não dá respeito, você vai passar, as pessoas vão falar assim, lá vai o viado, lá vai o viadinho, lá. Eu não aceito assim, muitas vezes eu tô num salão, ou eu tô comprando alguma coisa, chega uma mulher, a mulher fala, ô bicha, como que você tá linda hoje? E daí, assim, por mais que seja chato, muitas vezes eu corto até aquilo ali. Porque se você dá espaço pra pessoa, da mesma maneira que você conseguiu ser chamada de Laís Camilo, foi difícil pra você conseguir, mas vai ser fácil para as pessoas estar te chamando de bicha. Né, para as pessoas estar te chamando de viadinho. E uma coisa que nem você falou, essa semana mesmo aconteceu uma coisa bem constrangida, que eu fui num órgão público de uma coisa, e eu fui fazer uma ficha que tem que ser feita. Quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu colocou Laís Camilo. No outro dia, eu tive que voltar para poder resolver uma coisa. E a pessoa que me atendeu, já outra pessoa que me atendeu, uma pessoa assim super estudada, uma pessoa super sábia, ela olhou para mim e falou assim, mas por que na sua ficha tá Laís Camilo? Você já trocou o seu nome? Porque o seu nome é João, não é? Eu não vou poder deixar Laís Camilo aqui, eu vou preencher uma outra ficha.
Então, assim, é uma coisa que é chata. Às vezes, muitas vezes constrange, porque não é uma ficha, não é um papel que vai fazer a diferença, sabe? Mas é a necessidade, é a maneira como as pessoas falam. Olha, seu nome tá aqui, infelizmente eu não posso deixar. Eu vou colocar aqui na frente Laís Camilo. Falar, né, Laís? Eu vou colocar aqui na frente Laís Camilo. Mas, infelizmente, como esse é um documento muito sério, eu não posso enviar com esse nome. Então, assim, às vezes o que fere a gente não é o que as pessoas falam, mas é a forma de falar. Eu fui gente, eu sou uma pessoa assim que eu falo assim, eu sou uma bicha evangélica, eu vou pra igreja, eu adoro ir pra igreja. Todo domingo eu tô sempre na igreja. E eu deixei de ir numa igreja esses tempos atrás. Por quê? Porque quando a gente chegava na porta, todas as igrejas que eu for são maravilhosas, gente. Eu falo assim que a gente não tem que olhar a placa de igreja. Deus, ele é um só, né? Deus, ele é pra todos. Eu sempre falo pro meu marido fala assim, você não tem medo? Que eu falo pro meu marido assim, ó, que se um dia for pra mim viver sem a misericórdia de Deus, eu prefiro não viver. Se um dia Deus achar, falar assim, ó, não é o que você, não tô gostando do que você tá vivendo, eu prefiro não viver. E daí o que me chateou foi que esse tempo atrás eu fui numa igreja, a igreja cheia, e daí quando eu cheguei na porta, o pastor pegou na minha mão e falou assim, paz do Senhor, João, né? E aquilo, gente, é que eu quero, eu entendo que é a religião dele, é os princípios, é como ele foi ensinado, mas se for para poder falar de uma maneira que vai ofender, é melhor que não fale. Melhor né? que não fale. É melhor que não fale. As pessoas vão falar assim, mas às vezes é por causa disso, é por causa daquilo. Não, porque conhece. Quando não conhece, Renata, tudo bem. Quando não conhece, tudo bem. Que nessa semana eu cheguei na casa de uma mulher e o menininho olhou e falou assim, tia, por que você é tão forte? Eu falei, porque a tia era igual você, só que a tia cresceu e a tia escolheu ser assim agora. Né? Então, assim, criança é uma inocência. Tem pessoas que é mais de idade, tem pessoas que me conheceu quando eu era criança. Você vê quando a pessoa tem boa fé. E a pessoa me conheceu quando era criança e a pessoa me pegou no colo e a pessoa fala assim, você era um menininho tão bonitinho. Então, assim, não tem como eu ir contra aquilo, porque são pessoas, né, que não têm. Agora, tem pessoas que já fazem de má fé mesmo, má fé. Tem lugares que você chega até hoje que as pessoas ainda olham com um olhar diferente. Tem lugares que você chega até hoje que ainda as pessoas te respondem de qualquer jeito. Então, assim, é uma vida que a gente vai indo a cada dia, lutando para poder alcançar. Porque eu falo assim, eu fico olhando hoje. Atualmente eu não estudo mais, mas vamos supor assim, tem colégios que ainda tem, que nem colégio de Najá, que tem pessoas que estão se transicionando, que tem pessoas que ainda são assim, e daí você fica pensando na cabeça daquela pessoa, porque se ela vai no banheiro masculino ali no colégio, escuta uma coisa, se ela vai no feminino é outra coisa. Aí tem um constrangimento que ainda hoje tem muitos pais ignorantes, né? Aí você imagina, às vezes um pai reclama disso, uma mãe reclama daquilo, e daí acaba que aquele adolescente ele acaba rodando, né? Então assim, a gente não tem ainda hoje esse espaço, né? Vamos dizer assim, quem conseguiu... Eu falo que, por incrível que pareça, a pessoa... Não é nem o problema, não é nem com a pessoa ser gay. Às vezes eu falo assim que o problema é diretamente com a pessoa. Porque hoje a gente vê aí trans maravilhosas que estão aí como deputada. A gente vê trans que são médicas, que são advogadas. Você vê aí muitos influenciadores hoje em dia que são homossexuais, mas que têm um certo respeito. Mas não é que tem aquele respeito. É que as pessoas vão de acordo com a condição financeira. Tem dinheiro, vou tratar bem. Não tem dinheiro, é apenas um viadinho. Nossa, isso é demais. Infelizmente, até hoje é difícil achar pessoas como você, que abre a porta, que dá espaço, que quer ouvir. Porque assim, é que nem eu disse pra você esses dias, uma pessoa como você, que já alcançou, que lutou, que enfrentou as suas lutas, hoje você poderia muito bem falar, eu já enfrentei as minhas lutas. Eu não vou enfrentar lutas de outras pessoas. Eu não vou dar espaço para que outras pessoas, né, venham falar de uma luta que pode se respingar em mim. Então, hoje ainda é difícil encontrar pessoas como você que dá esse espaço para as pessoas. Fico até assim, sem saber o que falar, Laís, mas é de coração puro, um coração... É o meu jeito e eu sempre vou dar, quando eu puder, vez e voz para essas pautas tão importantes que precisam ser debatidas e, acima de tudo, como você disse, necessita de respeito. Eu penso que é isso que todo mundo precisa como ser humano, não importando a sua condição social e muito menos o seu gênero.
se ela é homem, se ela é mulher e se considera homem, ou se é homem e se considera mulher. Mas sabe uma coisa que eu falo, Renata, que é muito engraçado, vamos supor assim. Hoje as pessoas olham e falam, ai, a Renata tá viajando, a Renata tem isso, tem aquilo. Mas, ó, o que eu sempre digo, o segredo de uma vida abençoada, de uma vida próspera e iluminada, é você sempre respeitar o outro. Aquela pessoa que respeita o outro, que dá espaço ao outro, que quer crescer, mas tá sempre dando um degrau pro outro subir, ele vai expandir, ele vai crescer, ele vai ter uma vida maravilhosa. Agora, aquele que quer subir na vida às custas dos outros, que quer subir na vida passando por cima dos outros, nunca vai além. Nunca vai além, porque eu falo que o segredo de uma vida abençoada é você sempre ajudar os outros, sempre você estender a mão pro próximo. É isso, acho que o segredo da humanidade tá em tudo isso que você tá falando aqui para nós. Você tá dando uma aula, Laís, para as pessoas que vão assistir, conhecer um pouquinho de como é a vida de uma mulher transexual, da sua luta, né, do seu sofrimento, dos seus constrangimentos, mas que necessita, acima de tudo, respeito. Respeito. Porque Deus não faz diferença, não faz acepção das pessoas. Não faz. Então, eu penso que é mais que um direito, Laís. Laís, vamos falar um pouquinho dessa questão social e de luta por direitos. Nós conversamos uma oportunidade sobre a questão do nome. Hoje em dia, para quem tem uma condição financeira mais baixa, acaba sendo difícil. Vamos supor assim, com tantos homossexuais que a gente tem no mundo, com tantas mulheres trans, deveria ser uma coisa mais fácil, né? Com mais facilidade. Mas, infelizmente, ainda hoje não é. Hoje, para você chegar num cartório, para você conseguir trocar de nome, você tem que ter lá um advogado que vá te representar, né? Isso, explica esse passo a passo aí para quem está nos hoje assistindo. em dia, eu falo assim, ó, hoje em dia, para você conseguir trocar de nome, eu tenho uma amiga que ela foi para a Europa, Luana, uma pessoa maravilhosa, hoje ela vive na Europa. E quando ela foi, ela teve que pagar, tem que pagar para um advogado, para o advogado conseguir todos os trâmites, para ela conseguir chegar até o cartório, para no cartório ela conseguir trocar de início a certidão de nascimento, que é onde gera a troca dos outros documentos. Mas é que nem eu tô dizendo, assim, uma coisa que era para hoje em dia ser mais comum, né, com tantas mulheres trans que a gente tem no mundo, não acaba não sendo, porque hoje em dia, se você não tiver condições financeiras de contratar um advogado que vá te representar para você conseguir ter essa troca de nome, você acaba não tendo. Eu tenho amigas trans que já são trans há 50 anos, mas tem o nome como o meu, de batismo. Não tem um nome trocado porque não teve condição de trocar. Daí, muitas vezes, você procura ali um órgão público, você procura o fórum para poder estar fazendo isso. Só que daí tem toda uma fila, tem toda uma burocracia. Tem até a questão, assim, muitas vezes, de você ter um tratamento psicológico, porque você pode ser travesti há 10 anos. Mas para eles, você ainda tem que passar por uma psicóloga, para o psicólogo entender que você está sendo travesti, né? Para poder trocar de nome. Ou seja, então, acaba sendo visto por eles como uma doença. Então vamos passar pela psicólogo, para a psicóloga conversar para poder tentar reverter. Se não reverter é porque quer ser. Agora, se reverter era só uma doença. Você entende? Meu Deus do céu. Então é bem complicado hoje em dia, assim, pra gente em muitas coisas, inúmeras coisas. Pra gente que é travesti, é que nem eu comentei agora há pouco. A questão de você fazer um tratamento hormonal. Eu não sabia, eu fui me informar há pouco tempo que a gente tinha direito de passar por um ginecologista para poder fazer um tratamento hormonal sendo mulheres trans. E daí, hoje em dia, tem muito aquela coisa assim, as travestis que não têm essa informação, elas acabam correndo pro mais fácil, né? E daí vai lá, às vezes toma um hormônio de qualquer jeito. Por conta, né? Eu mesmo tomei por muito tempo a Pirlotan. A Pirlotan, ela não é um hormônio adequado pra gente que é assim, né? Daí eles indicam outro, que é o Evra, mas são um hormônio que acaba sendo caro, é R$150. Então, nem todo mundo tem aquela condição de ter aquele hormônio, né? Então, assim, é bem difícil. Daí vai correndo. Eu já cheguei a tomar até aquele comprimido que as pessoas tomam para não engravidar. Eu pedia para minhas irmãs ir pegar, que na época não era injeção, era comprimido. E eu tomava porque era o hormônio que eu tinha condições de tomar na época, né? Para poder ter esse tratamento. Mas, assim, então, assim, a gente não tem essa informação hoje em dia. É que nem eu digo, se você não tiver uma pessoa que vai lutar por você, por essa causa, você vai acabar sendo ninguém. Se o João vai lá e quer trocar o nome dele para Paulo,
não vai precisar de problema nenhum. Agora, se uma mulher trans vai trocar o seu nome masculino por um nome feminino, tem esse problema. Imagina, já nós somos em 4 mulheres trans. 4 mulheres trans que têm nome por batismo. Nenhuma tem nome trocado que chegou. Vamos supor, tem a Fernanda, tem as outras 2 que eu não me lembro, não recordo o nome agora. Mas nenhuma tem nome trocado por cartório. Daí a gente pega o município como Inajá, um município daquele tamanho que acaba sendo grande para 4 mulheres trans só. E daí são assim, 4 mulheres trans caminhando sozinha, porque a gente não tem um apoio hormonal, a gente não tem um apoio na troca de nome, a gente não tem nenhum apoio em questão a ser travesti. A travesti tá ali e pronto. Você entendeu? E ainda assim é uma burocracia. Se você for procurar um tratamento hormonal, você tem toda uma explicação, né? Muitas vezes você não consegue, porque por mais que é um direito, às vezes pode alegar que não tem condições, né? Deveria ser uma coisa mais específica, porque também é constrangente, tanto quanto pra gente, tanto quanto para as mulheres. Poderia ter um dia, vamos supor assim, vamos marcar um dia de ginecologista para atender as mulheres trans do município, né? Então, assim, acaba que é tudo junto, é tudo misturado, e às vezes as pessoas, por constrangimento, né, acabam não buscando, não indo atrás, não tem esse apoio. Vamos supor assim, tem uma mulher trans que estuda na escola de Inajá, é que nem eu falo, graças a Deus, hoje ainda é só ela, só uma, né? Mas tem outros homossexuais que estão transicionando também. É difícil, é complicado você ir para a escola. Eu fico pensando como fica a cabeça desses adolescentes, são tão novos, né? E fica naquela dali, eu vou usar o banheiro feminino, eu vou usar o banheiro masculino, né? Muitas vezes pode acontecer o fato de um professor não se atentar e entrar, que nem teve um caso esses tempos, e acabar chamando o aluno pelo nome masculino, e aquilo pode incomodar, porque eu falo que a partir do momento que você se identifica como um nome feminino, você pode estar careca, você pode estar com cabelo, é o que você se identificou. Exatamente. Você e é uma entendeu? coisa que tá além do julgamento das pessoas, né? Então é uma coisa que você se identificou. Então acaba sendo isso. Eu fui fazer o meu cadastro único do CRAS esses dias do Auxílio Brasil. Depois de anos que teve que sugerir a opção de colocar ser uma mulher trans. Mas por muitos anos ficou ali só com o nome masculino. Você entendeu? Então a gente não tem quem faça essa luta pela gente, né? A gente não tem quem levante essa bandeira com a gente. A gente hoje em dia tem muitas mulheres lá que são casadas com mulheres. Somos 4 trans só, né? Mas tem muitos homossexuais, tem muitas mulheres que é casada com mulheres. E a gente não tem essa rede de apoio que fala assim, eu vou juntar, eu vou tentar entender, eu vou tentar ouvir, né? Eu vou tentar ajudar no mínimo, na necessidade mínima deles. E não tem, daí a gente, cada um caminha por si. É cada um caminhando por si, você entendeu? Numa cidade pequenininha eu falo que poderia ter mais benefícios voltados pra gente, né? E é cada um caminhando por si. Hoje em dia a questão da oportunidade. Você tá achando que é fácil pra uma travesti ir trabalhar mesmo se for varrendo o chão? Mesmo se for, não é. Não é. É assim, pra você... Eu falo assim, tem lojas hoje em dia... Vou até falar assim, eu adoro a Renner, um exemplo. Não que eu compre na Renner. Mas porque a Renner, você entra lá, tem um monte de viadinho. As bichinhas tudo ali fazendo o serviço dela. Então a Renner deu essa oportunidade. É uma loja que deu essa oportunidade. Mas hoje a gente tem muitas lojas que não querem colocar uma travesti dentro, né? Que não querem colocar um viadinho dentro. Mal sabe que tá perdendo, porque uma travesti, ela faz um fervo tão grande que se a pessoa entrar usando um G, ela vai vender um P pra pessoa, mas ela vai vender. Vai vender. Mas não dá esse espaço. Você entendeu? Não quer procurar ouvir. Não quer procurar entender. Então, assim, a gente acaba que é isso. Eu trabalho até hoje. Hoje que eu trabalho vendendo enxoval com o meu marido, mas muitos anos eu trabalhei arrancando mandioca, trabalhei carpino, em roça, fazendo faxina, porque muitas vezes você vai atrás de um emprego, né? E as pessoas não dão essa oportunidade, as pessoas não abrem esse espaço. As pessoas, elas verem hoje em dia, eu acho que as travestis meio que por um lado marginalizado. Você sabia que às vezes você entra num lugar, a pessoa fica até olhando assim como se você fosse roubar, como se você fosse agredir. Então as pessoas, elas criaram uma imagem por falta de comunicação, elas criaram a imagem, né, das travestis, dos homossexuais, das sapatonas, e elas vivem de acordo com aquilo dali. Tá. Laís, você falou algumas vezes de travesti. O travesti
para o trans? É assim, ó. Hoje, na verdade, eu ainda me encaixo como a travesti, porque eu não sou operada, né? E assim, eu não tenho, é uma coisa que me perguntam sempre também, eu não tenho o sonho de operar. Eu falo que o sonho que eu sempre tive foi sempre de colocar um silicone. Eu falo assim, um dia eu vou alcançar e eu vou colocar um silicone. Mas de operar eu não tenho. Então hoje a gente tem as mulheres trans, que são mulheres que já são operadas. A gente tem as travestis, que são como eu. E incrível que pareça, hoje no mundo, né, que eles voltaram um pouco para serviço, a gente tem as drag queen. A drag queen, muitas vezes, são homens que são casados, que têm famílias, que são pais de famílias, mas que se vestem à noite como mulheres para poder fazerem show, né? Para poder levarem show artístico nos lugares. Então, hoje a gente tem as gay, que são quando começa no início, né? Que daí elas têm a opção de transicionar para travesti ou de permanecer gay. Daí a gente tem as mulheres trans que são operadas e tem as drag queen, que hoje são homens que apenas se vestem de mulher. Entendi. Existe uma diferença, tem uma, então. vamos supor assim, a Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar hoje em dia é um ídolo. Só que a Pabllo Vittar, ela é uma drag queen. Ela não se identifica como mulher trans. O nome dela, ela se identifica como um homem e que se veste como mulher. Né? Ela tem uma opção sexual, que é gostar de homem, mas ela não se identifica como mulher trans. Entendi. Então tem tudo isso. Nossa, Laís. Então, assim, a bandeira, hoje em dia, a bandeira LGBTQIA+, ela já se estende por ter tudo isso, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muito isso. Algumas é gay, outras é... Eu mesmo, antes de eu virar travesti, eu acho que eu virei travesti umas 4 vezes. E desvirei. Virei e desvirei. Talvez por uma força externa, que não às era... vezes, então, às vezes eu virei travesti e não tinha apoio. Daí é justamente que nem você falou agora há pouco sobre assim, o que mais ofende. Daí às vezes você não tinha uma condição financeira de estar se vestindo bem, as pessoas riam, as pessoas tiravam sarro. Aconteceu o fato já de eu usar a peruca, de eu chegar em festa cheia, chegar homem assim, arrancar a peruca da gente e jogar pra cima. Já aconteceu muito esses fatos. E daí aquilo desanimava. Daí eu falava, não vou ser travesti mais. Daí passava um tempo, eu falava assim, porque quando a gente tem uma coisa dentro da gente, né, aquilo ali permanece. Passava um tempo, eu falava assim, não, vou tentar de novo. E com isso, eu me transicionei 4 vezes e voltei até chegar ao fato que eu falei, não, agora eu vou e pronto. E eu fiquei, mas eu tive muito isso. Nossa, Laís. E a gente tem até hoje, tem muita gente que desiste por causa disso. Eu tenho uma amiga que ela foi travesti por muito tempo e daí não tinha o apoio da família, do pai. E daí ela passou por um momento muito difícil. Ela tinha um cabelo lindo, maravilhoso, eu falo até hoje. E a única opção que ela tinha era voltar para casa dos pais. Só que ela não poderia voltar como travesti. E daí, esse tempo atrás, eu fui visitar, ela cortou o cabelo. Você vê que aquilo dentro dela, assim, é como se fosse uma prisão. Ela cortou o cabelo, ela não responde mais como mulher. E você vê a tristeza no olhar da pessoa porque era uma opção. Ela só tinha aquela opção. Ou ela deixava a vida para poder viver na casa dos pais. E é o que faz muitas vezes hoje em dia a condição financeira. Tem muita gente hoje em dia que tem. É por isso que eu falo, gente, tanto quanto para homem, tanto quanto para mulher. Se você tem uma vontade de se expressar, se você tem uma vontade de tentar algo diferente, de fazer algo diferente, não deixe para depois. Não deixe alguém olhar para você e falar assim, mas não ficou legal, não ficou chato. Você tem que ir de acordo com o que vai te fazer te sentir bem. Eu quero usar uma roupa colorida, eu vou usar. Eu quero usar uma roupa mais curta hoje em dia, eu vou usar. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana, que eu fiquei bem assim, foi que eu fui na casa de uma cliente levar uma coisa, e a gente comentando do rodeio de Colorado, e ela falou pra mim desse jeito assim, eu queria tanto ir pro rodeio de Colorado, mas só de pensar de ir, eu já penso a dor de cabeça que eu vou ter com meu marido. E daí eu olhei pra ela e eu falei assim, sabe o que é engraçado da vida? É que se a gente tá dentro de casa servindo, lavando, passando e cuidando dos filhos, a gente não tem dor de cabeça. Mas se a gente falar que vai sair um pouquinho pra fora com eles pra aproveitar alguma coisa, a gente tem dor de cabeça. Porque muitas vezes a gente é ofendida com a palavra. Porque muitas vezes se a gente coloca uma roupa, a gente é muito vulgar. Se a gente cumprimenta uma amiga é porque a gente tá cumprimentando sua amiga porque você já quer ir festar, você quer aproveitar com ela. Então é por isso que eu falo, não existe essa de, eu vou sair de casa, eu vou ter dor de cabeça com ele. Não. Se dentro de casa você não tem dor de cabeça, na rua você não tem que ter dor de cabeça. É a mesma coisa que eu falo sempre para minhas irmãs. Eu tenho hoje 2 irmãs,
Tem a Ayla é maravilhosa, a Ayla realizou um sonho meu, que eu sempre quis ser mãe, e daí a Ayla teve o Valentim. Hoje eu costumo dizer que eu sou mãe do Valentim junto com ela, que o Valentim é terrível, é um amor de pessoa, é um presente de Deus na minha vida, e daí a Ayla é mãe do Valentim. O Valentim, quando a Ayla teve ele, acabou sendo rejeitado pelo pai, o pai não registrou, não ajudou, e acabou deixando ela sozinha, ela enfrentou tudo sozinha, e hoje ela vive com o Valentim. E daí eu sempre falei pra ela, eu falo, ó, você começa, ela gostava muito desse homem, e eu falei pra ela assim, ó, você começa a ver se o mesmo amor que você tem por ele é o que ele tem por você, porque a partir de um momento que um pai nega um filho, é a mesma coisa, você tá casada com um homem 10 anos, o homem desses 10 anos tá sustentando você, dando de tudo pra você. Daí só porque você separa e você quer tentar uma outra vida, algo diferente, ele pra te dar uma pensão, ele vai te humilhar. Pra te dar uma pensão, você vai ter que ir no fórum. Daí você percebe quando teve, se foi amor mesmo, ou se foi só o cuidado que você deu, foi só o tempo que você estava servindo. Porque quando é amor ou quando é a consideração, independente da separação, o compromisso é o mesmo. Compromisso é o mesmo. Eu adoro aquela música da Marília Mendonça que fala, você não manda em mim, eu sei aonde ir, eu sei o que vestir, e se o que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Porque realmente é isso. A gente não pode deixar hoje em dia que as pessoas aí fora mandam na gente. Ai, é viado. Ai, é uma mulherzinha mais gorda. Ai, é uma mulherzinha mais morena. É isso, aquilo. Não pode deixar. Do mesmo jeito, eu falo que o respeito é uma coisa que cabe a qualquer um. Do mesmo jeito que você vai me respeitar por ser travesti, eu vou te respeitar por ser isso, por aquilo, e assim a gente vai vivendo. É que nem as pessoas falam pra mim, ai, voltando um pouco pro assunto, Laís, você é casada com seu marido gosta de homem? Não. Meu marido não gosta de homem. Não é à toa que ele casou 4 vezes e tem 4 filhos. É porque se hoje em dia as pessoas fossem viver só pela companhia, por se sentir bem, pelo afeto, pelo carinho, seria espontâneo. Hoje você casa com uma mulher, daqui 5 dias, daqui 10 anos você não quer mais, você vai encontrar um homem que vai te fazer bem, você vai casar com um homem, e assim vai. Então não é porque casou que virou travesti. Não é porque casou que virou viado. É porque encontrou ali o que não tinha achado em outra pessoa. O companheirismo, né? Você tá ali, você apoiar. Eu falo assim, eu acho lindo. Eu vejo assim, quando eu vejo você estar sempre viajando, sempre aproveitando a vida com seu marido. E eu falo, é lindo, sabe por quê? Porque isso é o significado do companheirismo. Você tá sempre ali com ele, sempre apoiando, ele sempre te apoiando. Os dois cresceram na vida, fizeram um trabalho lindo. Tá aí o resultado do que vocês fez. Agora imagina se você tivesse parado para ouvir as pessoas. Você pode imaginar que não foi fácil pra mim também, viu, Laís? Imagina se a gente para ouvir as pessoas. Vamos supor, você adora, eu falo assim, não é porque eu tô aqui, eu sempre costumo dizer isso. Eu acho linda a maneira que você se veste, eu acho linda a maneira como você aproveita a vida. Imagina se você for ouvir as pessoas. Ai, mas fulano isso, mas fulano aquilo. Então, cada um vive de acordo com o que quer. Vamos supor assim, hoje você tem condições de fazer 60 cirurgias se você quer. Mas se você não quer, se você não se sente bem, você tá vivendo aquilo dali, é o que você quer. E as pessoas, elas querem impor muito hoje em dia, elas querem cobrar muito da gente uma postura, uma aparência. Mas ninguém olha onde a gente chegou, como a gente chegou, o que você teve que enfrentar, qual é a sua trajetória de vida. Ninguém nunca vai chegar e vai falar, mas você fez isso, passou por isso, por aquilo. As pessoas só olham o que você vai ter. Então eu falo assim, a vida da travesti não é fácil, assim eu costumo dizer. A bicha mata um leão por dia, as bichas têm que estar sempre lutando. Muitas vezes, muitas delas, graças a Deus comigo, foi uma coisa passageira, né? A questão do preconceito com meu pai. Mas muitas delas hoje em dia enfrentam o preconceito da família, enfrentam o preconceito fora. Né? E é onde muitas travestis hoje em dia vai para prostituição, onde muitas travestis hoje em dia vai para o mundo da droga. Hoje em dia muitas travestis morrem, é enterrada aí como indigente, é jogada numa vala e fica por isso. Fica por isso. Porque não tem apoio, não tem comunicação, não tem quem vai ali levantar aquela bandeira por elas e vai falar, não, eu tô aqui, eu vou lutar por vocês. Nossa, eu estou, Laís, assim, impressionada com o seu conteúdo, com tudo que você tem a nos ensinar e principalmente a mensagem que você deixa clara que você quer passar. Que unicamente baseando
um resumo seria o respeito. Nada mais que o respeito. O respeito. Eu falo assim, ó, que independente se a gente é travesti, independente se a gente é homossexual, independente... O respeito e o apoio. Cabe em todo lugar, né, Laís? E o apoio, porque eu falo assim, ó, o respeito a gente luta para buscar, mas se a gente não tiver pessoas interessadas em nos apoiar, em nos ouvir, que nem você tá fazendo agora, em nos dar espaço, a gente acaba muitas vezes falando, lutando, e é que nem eu acabei de dizer agora, lutando sozinho. Um exemplo, eu posso voltar daqui agora e chegar lá e uma pessoa me falar assim, ai, então menina, olha, vai procurar um tratamento hormonal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Mas por quê? Foi preciso eu falar, né? Foi preciso eu abrir a boca, um exemplo, vai ser preciso muitas vezes, até quando a gente vai ter que gritar, até quando a gente vai ter que falar, olha, a gente tá aqui, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, até quando a gente vai ter que impor respeito, sendo que era para ser uma coisa natural, Sim. né? Então eu falo que é isso, a vida, é a gente buscar respeito. Laís, bom, esse bate-papo, eu espero que ele chegue as pessoas necessárias que precisam ouvir isso tudo que você disse, do fundo do meu coração, e que você consiga ter o respeito das pessoas, assim como você respeita todos. Então, Laís, a sua classe merece respeito. Eu falo classe, não é no sentido de diferenciar vocês. É porque mas hoje a gente é uma comunidade grande, né, LGBTQIA+, e o respeito a gente busca de dentro de casa, segundo a gente busca da onde a gente vive, que é do município, e assim um ajudando o outro, um apoiando o outro, a gente vai além, né, um respeitando o outro. É lindo de ver você contando essa história. Obrigada. Laís, nós já estamos indo para o finalmente, Sim. né? Infelizmente passou muito rápido. Passa. E eu quero falar para você agora algumas palavras e você me diz o que vem ao seu coração, tá bom? Sim. Um amor. O que você lembra? O que você traz do amor? Eu falo assim, minha vida ela é uma divisória de amor, né? Eu tenho muitos amores na vida, porque eu costumo dar a cada momento, né, um significado. O meu maior amor da minha vida sempre foi a minha mãe, né? O meu pai também, porque eu falo assim que a gente não deve guardar rancor, nada, né? E daí o meu segundo amor sempre foi família, daí logo, que nem eu te falei, veio o Valentim pra mim hoje é todo. E hoje eu vivo um novo amor, né, que é uma experiência nova, que é o meu primeiro casamento, né, que é o meu casamento com o meu esposo, que daí a gente tem esse casamento há 5 anos. Muito bem. Uma saudade. Saudade, minha mãe. Eu falo que assim, hoje quando eu conquisto alguma coisa na vida, coisa simples como um tanquinho de lavar roupa, dá uma saudade porque a gente fala assim, hoje a gente tem, né, como dar. E eu queria poder dar para ela também. Então eu falo assim, é uma saudade que por mais que o tempo passe, nunca vai cessar, né? Nunca vai cessar, mas é uma saudade que não tem fim. Mas a gente sabe que nessa vida a gente tá, que tudo é passageiro, né? Que infelizmente pessoas nascem, pessoas morrem, e esse é o círculo da vida. Muito bem. Uma lembrança, Laís. Uma lembrança. São tantas lembranças, mas voltando novamente assim pra minha mãe, sabe? Eu me lembro de quantas vezes a gente ali, a gente tomava banho, esquentava, pegava essas latas de tinta para esquentar a água, e muitas vezes a gente ficava sentado na época de frio na beira do fogão, a lenha, esperando ela esquentar a água pra gente tomar banho. E eu falo assim, por mais que era uma necessidade imensa, a gente sente saudade até desses momentos que para muitos podem ter sido dolorosos, mas pra gente tem um significado muito grande. Muito bem, tá demais. Um sonho, Laís. Um sonho. Eu falo assim, sempre falei, o meu maior sonho sempre foi conseguir colocar um silicone, que eu falo assim, que é uma coisa... Eu tenho tantos e muitos sonhos, mas o meu maior sonho sempre foi esse, né? Hoje, assim, um sonho que eu carrego comigo é esse. Então, assim, sempre foi isso, sabe? Em conseguir. Sempre foi isso, assim, a gente luta, né? Eu acredito que eu falo assim, eu não vou morrer, meu Deus, sem colocar um silicone, mas é um sonho. Nossa, que legal. Vou torcer muito por isso, Obrigada. Viu? Agora, o que significa pra você o que eu vou dizer agora, tá bom? Sim. Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Eu sempre digo que uma folha não cai da árvore sem Deus permitir. Então, eu acredito que nem ninguém vai viver aquilo que Deus não permitir nas nossas vidas.
Eu digo sempre para as pessoas que maior honra tem aquele que serve do que aquele que é servido. Se todo mundo respeitar um ao outro, se filhos honrar pai e mãe, se filhos honrar a vida do próximo, se as pessoas se honrarem umas às outras, eu acredito que o mundo vai ser maravilhoso. Que a gente vai viver um mundo onde nossos filhos, onde as próximas gerações que vier pela frente vai encontrar coisas boas. E Deus, ele é o princípio e ele é o fim de tudo. Que nem eu disse para você agora há pouco, eu costumo dizer, eu digo sempre para qualquer um, se for para mim viver sem a misericórdia de Deus, eu prefiro não viver. Que legal. Família. O que significa para você? Família é uma coisa assim muito importante, é uma coisa muito sagrada assim na vida da gente, né? Eu sei que tem muita gente aí fora, cada um tem sua família de uma maneira, né? Que tem uns que é mais doidinho, uns que dá mais trabalho, mas eu falo que a palavra família ela é uma coisa muito forte para ser conservada em nossos corações, porque família é aquilo que Deus nos deu. Né? Então a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. E a família, por incrível que seja, né, por mais que muitas vezes dê trabalho, por mais que muitas vezes a gente se chateia um com os outros, que acontece muito hoje em dia na vida, a gente sempre tem que carregar a família no coração em primeiro lugar. Laís, e com isso nós encerramos esse bate-papo. Que bom. Eu espero assim ter um bis dessa conversa para saber daqui a um tempo se foi feita alguma coisa, se você conseguiu algum dos seus objetivos. E eu vou te atualizando. Vai me atualizando, tá bom? Tá bom. E agradecer você pela presença, agradecer você pela disponibilidade. Tá? Nós temos uma lembrancinha para você agora. Espero que você goste para ficar de recordação do nosso episódio tão especial. Viu, eu Laís? também quero agradecer a você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que Deus te ilumine sempre, você e a sua família, né? Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre todas as gerações da sua família, que você venha prosperar cada vez mais e que você continue sendo essa mulher maravilhosa, porque hoje eu tô aqui para te dizer que você tá no caminho certo, no caminho da bondade, do amor ao próximo, de estender a mão e de dar a voz a quem precisa. Desse jeito eu me emociono. Nada é coincidência, é tudo providência. E obrigada a você que é de outros países, que estão nos acompanhando, como é o caso de Portugal e dos Estados Unidos. E para você que é do Brasil, fique aqui conosco. Renata Sanches Podcast.